Meus amigos, abram aí, por favor, em João 5, do 26 ao 30. Aleluia. Todo mundo já achou? Amém. Posso ler? Sim. Vamos lá. 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu vida ao Filho. Assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento. Porque ele é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, para a gente começar a pensar um pouco aqui sobre esses versículos, eu preciso iniciar com algumas perguntas. E eu preciso que vocês respondam para vocês mesmos. Depois dessas perguntas, nós conseguimos explanar um pouco mais. Mas é importante que vocês respondam isso para vocês logo agora. Tá ok? Miguel, pode perguntar para você mesmo. Tá ok? Beleza? Você que está aqui hoje, foi enviado por quem? Por que você está aqui? Primeira pergunta. Eu já ouvi aqui a Aline já falando que foi por Deus. Glória a Deus. Mas, com toda a experiência que vocês têm aqui, tirando as crianças, os adolescentes que já estão um pouco, começando a ter experiência, com essas experiências que vocês têm na vida de vocês. Experiência profissional, experiência com a família, experiência com escola, com trabalho, com todas essas experiências que vamos colocar tudo em um pacote só. Você pode me dizer o porquê foi enviado? Qual o propósito, a missão? O João já pegou um spoiler aqui, já. Voltar da onde viemos. Glória a Deus. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais? Porque na palavra nós vemos aqui que Jesus não está agindo pela sua própria vontade. Ele está agindo pela vontade do Pai. Então, como que nós devemos agir perante a tudo que nós vemos, sentimos, pensamos, imaginamos? Como que nós devemos agir? Com qual vontade nós devemos agir? Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Pai envia os seus anjos. O Pai envia aqueles que Ele ama. O Pai é maravilhoso. Só que, como nós estamos por dentro? Como a nossa vontade está agindo lá dentro? Porque a nossa vontade começa lá dentro, para vir para fora. E como ela está hoje?
Aleluia. Aleluia. Quem sou eu perante o Pai? É muito fácil responder essa pergunta se você olhar para dentro de si. Pai, quem sou eu? Calma aí. Deixa eu ficar aqui uns 10 minutinhos aqui pensando, quem sou eu? Perante Deus, perante tudo que Ele fez, quem sou eu? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que um dia eu estava conversando com os jovens. Eu falei assim, como é falar com o Pai, sendo que você nunca viu Ele? Como é falar com Cristo, sendo que você nunca viu Ele? Então, como que é amá-lo, sendo que você nunca viu Ele? Nós caímos em um paradigma, porque o amor que nós conhecemos é o amor de uma pessoa para com outra, mas o amor que Deus tem por nós é totalmente diferente. Mas como funciona esse amor que Ele tem pela gente? Vamos lá. Se nós temos o conhecimento que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo, vamos lá. O que você acha de um dia desses simplesmente fechar os seus olhos e falar: Espírito Santo, eis-me aqui. Será que você vai ouvir algo dele? Bom, eu por experiência própria eu posso dizer que se você em um dia calmo, maravilhoso, ou se não em um dia conturbado, você para ali só um instante, 1 minuto, fala: Espírito Santo, eis-me aqui. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer um terremoto. Não vai acontecer uma tempestade. Simplesmente dentro de você vai vir uma voz e vai falar assim: eu estou aqui com você. Um silêncio. E de repente você fala: uau, será que é coisa da minha cabeça? Não, mas eu falo que é o seu primeiro contato com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então, eu quero voltar um pouquinho no versículo lá acima, porque o versículo diz assim, lá no 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai, Ele é tão incrível, tão maravilhoso, que Ele emana a vida dEle. Como que a mulher tem o bebê? Através da gravidez. É formado, é gerado o bebê ali na gravidez. E como que Jesus emanou de Deus? Como que o Espírito Santo emanou de Deus? Simplesmente imagine uma fonte de água viva. Aonde essa fonte sai amor, beleza, clareza. De repente, Deus fala: agora de mim sairá o Filho. E o Filho emana do Pai, assim como uma água sai de uma fonte. Aí Deus fala assim: agora de mim sairá o meu Espírito. O Espírito emana, assim como uma fonte. E o que, quando Jesus veio para cá, o que saiu dele? Nós podemos ver que quando a mulher toca nas suas vestes, sai virtude. O que mais saiu dele? Vida, poder, misericórdia, graça. Emanou dele. E sabe o que mais emanou dele? A salvação. Glória a Deus. E essa salvação nos atingiu. E agora essa salvação faz que nós sejamos um com Ele. Um com o Pai.
um com o Espírito Santo. Então nós se formamos em um. O Espírito Santo está em mim. Então, se o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Cristo que eu creio, que me salvou, é o mesmo Cristo que salvou você, e o Pai é o mesmo Pai que você serve, então isso quer dizer que nós estamos juntos em comunhão. Aleluia. Oh, meu Deus. E agora eu falo para você, quando você entra nessa comunhão, nessa junção com Cristo, o que emana de você? O que sai de você? Eu quero que você pense, mas não de uma forma de dualidade, dupla. Calma aí, o que sou eu no meu ministério? Não, calma aí, o que sou eu no meio circular? Não, você é um só em qualquer lugar. Então você vai pensar isso, o que sou eu na minha casa? O que sou eu no meu trabalho? O que sou eu na rua? O que sou eu na escola? Eu sou o mesmo? E através, sai algo de mim que vem de Deus? Sai algo de mim que vem do Pai? O que será que sai? Bom, eu geralmente falo que o Pai é a fonte de vida. E então, nós devemos entender que através de nós se tornamos também uma fonte. E o que sai dessa fonte? Pode sair água salgada da fonte? Geralmente ou naturalmente, só sai água doce. Mas a água que sai da fonte é uma água que mata a sede, que traz vida. Pois se a gente fosse depender simplesmente da água do mar, não seria a mesma coisa. Ia ter todo um processo difícil para que conseguimos ali depois tomar daquela água. Mas vamos aqui nos concentrar nessa fonte. Eu quero ler um trecho aqui para vocês entenderem um pouco mais e nós se aprofundarmos um pouco mais sobre as fontes que existem. Vamos lá, rapidinho. Uma fonte de água doce que eleva em rios é formada quando a água da chuva se infiltra no solo. Acumula-se em aquíferos subterrâneos e, sob a influência da gravidade e pressão, encontra um caminho para emergir para a superfície, em um ponto onde o nível freático intercepta o terreno, dando origem ao fluxo que alimentará o rio. Um dia eu vi o rio Amazonas. E um dia eu vi as fontes do rio Amazonas. É uma biqueira d'água. Aí como eu fico assim, gente, o rio Amazonas é uma extensão tão grande e que sai dessa biqueira d'água. Olha que coisa linda, maravilhosa. Até onde vai a água que está saindo de você? Até onde vai a fonte que está saindo de você? Opa, vamos deixar um pouquinho mais legal? Como que está saindo de você essa água? Eu estava estudando aqui e existe 4 tipos de nascente. A nascente de descarga. Como que é a nascente de descarga? A água flui livremente pela terra e sai naquele ponto. Existe a nascente de perenes, que flui continuamente, pois são alimentadas por um aquífero grande e constante.
Então, se a água cai ali na rocha, ela vai se infiltrando e vai pelos seus caminhos e chega a um ponto que vai se transformando em um aquífero debaixo da terra. E dali flui água. Também tem as nascentes intermitentes. Flui apenas em épocas de muita chuva ou de gelo, quando o nível freático está alto. Então, tem lugar que não chove muito, mas quando chove, você pode ter certeza que daqui uns 2, 3 dias vai ter uma nascente brotando, vai ter algo aparecendo, e ali vai estar se formando um pequeno rio. E temos também as nascentes artesianas. A água sobe à superfície sob pressão, sem precisar de bombeamento. Imagina que coisa maravilhosa. A água desce da montanha, desce do terreno e ali forma um aquífero. Pode ser até alguns metros abaixo. E ela vai achando algum local para subir. E a pressão vai fazendo com que ela vá subindo. De repente ela acha uma brecha. E ali começa a brotar água. Meus queridos, para ficar um pouco mais interessante, troquem aí a palavra nascente para a palavra vontade. Aí eu estendo um pouquinho mais nessa pequena diferença que fica assim, ó. As nossas vontades se dividem em 4 tipos. Primeiro tipo, a vontade de descarga, sendo descarregada. Como que está o seu interior? Todas as vontades que existem em você, você já descarrega tudo? Você segura elas? Você administra elas? Ou todas as vontades que batem em você, você coloca para fora? A segunda, vontades perenes. Será que existem mais de 1000 vontades dentro de você? Existe um aquífero de vontades dentro de você. E ali de pouco em pouco você vai soltando as suas vontades? Vamos pelas vontades intermitentes. Será que essas vontades intermitentes só acontecem, só fluem dentro de mim para fora quando acontece algum problema? Quando vem alguma tempestade? Quando as coisas não saem bem do jeito que eu queria, essa vontade sai para fora? E vamos para a última vontade, a vontade artesiana. Existe vontade que está bem lá no oculto, mas quando alguém te pressiona, ela vem para fora. Meus queridos, eu sei que todos aqui têm vontades. Mas que vontades que estão te dominando? A psicologia, né? Não sou psicólogo, gente, mas eu tento. Diz que a vontade é o poder de uma pessoa de determinar suas próprias ações, pensamentos, sentimentos. Diz que a vontade é a capacidade de querer, desejar, de escolher e de decidir. Então, nós temos aqui o desejo que está embutido na vontade. Nós temos a escolha, temos a decisão, temos a intenção e a ação. Tudo isso embutido na nossa vontade. Cada um aqui tem uma vontade diferente.
E essa vontade emana de cada um aqui de uma forma diferente. Talvez essa vontade só vem quando você está em pressão. Talvez essa vontade só vem quando você está com um problema que só acontece uma ou duas vezes por ano. Talvez essa vontade venha todos os dias. E aí? Separe esse tipo de vontade dentro de você. Pegue aí com você, como que essa vontade está sendo dividida em você? Na nossa consciência, no nosso pensamento, imaginação, leva para uma ação e traz um resultado. Então, no momento que acordamos, abrimos os olhos, já entramos no processo de como será o nosso caminho. Nosso caminho vai ser regido pelas minhas vontades? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu estou com vontade de fazer tal coisa. E é isso que eu vou fazer. Eu estou com vontade de executar tal coisa. E é isso que eu vou fazer. Então, logo após que você abre os seus olhos, você tem que tomar a sua primeira decisão. Você escolhe a sua primeira decisão. Bom, eu estou com vontade de levantar da cama, escovar os dentes e tomar um banho. Ou estou com vontade de simplesmente colocar minha roupa e sair desenfreado pelo mundo. Você tem o poder de decidir qual é a vontade que vai te dominar nesse dia. Para esclarecer um pouco mais isso, eu quero trazer aqui em Provérbios 14, 12, que diz assim, ó: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deuteronômios 5:29, que diz: quem dera que tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Ah, Senhor, obrigado por estar falando comigo, Pai. Eu vejo o exemplo de Davi. Davi, quando acordou, ele foi executar uma vontade dele. Eu não vou para a batalha hoje. Eu imagino que Davi abriu ali a sua janela ou a seu, como fala? Terraço ali, né? Eu imagino Davi se espreguiçando e olhando do outro lado uma mulher linda. E falando, uau, acabei de adquirir uma linda vontade agora. Eu quero essa mulher para mim. Prestem atenção que Davi era um homem temente a quem? Davi era um homem de fé. Davi era um homem guerreiro. Mas quando a vontade brotou em Davi, tudo isso acabou. A única coisa que veio nele foi de executar aquilo. Porque eu preciso. Meu corpo precisa. Isso está forte dentro de mim. Eu não consigo segurar. Mas Deus é o seu amigo. Eu sei, mas essa vontade é maior. Mas Deus é o seu apoio. Eu sei, mas essa vontade é maior. Mas Deus te dá guarita. Eu sei, mas a vontade é maior. Poxa, Davi mandou chamar aquela mulher. E Davi se deitou com ela. Mais do que isso, Davi mandou o marido dela para a guerra, para que ele fosse morto rápido. Porque a atitude dele já era essa vontade, eu quero para o resto da vida. Mas só que depois que o marido morreu, as coisas aconteceram, a vontade passou.
Aí ele percebeu a sujeira que ele fez. Aí ele percebeu a lama que ele entrou. E aí ele se jogou perante ao Senhor, se humilhou a Deus e pediu perdão. Mas a besteira já foi feita por causa da vontade. Mas eu quero que todos vocês entendam esse processo da vontade. Porque não é fácil ter uma vontade dentro de si e administrar isso. Nós temos um sistema no cérebro de recompensa, aonde essa vontade vem e fala, vai fazer que essa é a sua recompensa, você precisa disso. A dopamina acelera tudo. As áreas do seu cérebro trabalham em processo de motivação para que essa vontade você consiga resolver logo. O seu sistema nervoso começa a trabalhar com uma intensidade. A adrenalina começa a fluir no seu sangue. Os hormônios começam a trabalhar. E tudo isso, o seu corpo começa a executar para que a sua vontade seja feita. E quando esse turbilhão de coisas acontece no nosso corpo, só nos resta a ação. Só nos resta isso. De repente você vai fazer alguma coisa e sente um aperto no peito. Parece que é o seu espírito te avisando, não faz. Mas você fala, mas a minha vontade é maior. Você sente até um revertério no estômago. Não faz. Senhor, a minha vontade é maior. Absalão, filho de Davi, sabe o que ele fez? Ele buscou ganhar o coração do povo, oferecendo-se como juiz, melhor e mais acessível do que seu pai. Ele agiu com astúcia e carisma, parecendo oferecer um caminho melhor para o reino. Ele se levantou em rebelião contra o seu próprio pai. E o resultado foi a morte de Absalão. Ele terminou em uma árvore com seus cabelos amarrados no galho e pendurado. Porque a vontade de Absalão foi incontrolável. Ele queria ter o reino, mas não era o momento. O reino estava sob a autoridade do seu pai. E ele não perguntou para Deus se era vontade de Deus que ele fosse rei. Ele simplesmente queria tomar para ele. E as coisas com Deus são sérias. Não sei se você já percebeu isso. As coisas com Deus são sérias. A sua vontade vai te levar para um caminho que talvez não terá volta. A água que saiu do aquífero não volta mais para o aquífero. Ela vai embora para o rio. A água que sai de dentro de você não vai voltar mais. Ela vai embora. O que vai acontecer são uma nova água vindo de Deus sobre a tua vida. Mas o que foi, não volta mais. O que vai ficar é o direcionamento. Qual é o caminho que esse rio está percorrendo? Qual é o direcionamento que esse rio está fazendo? Ele está passando por
lugares que tem várias pedras? Ele vai cair em uma cachoeira, em um riacho? Qual que é o direcionamento da sua vontade? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Agora, vamos segurar um pouco sobre essa vontade. Deixa ela aí. Depois nós vamos voltar nela. E vamos continuar aqui no versículo. É o 27. E deu-lhe autoridade para exercer juízo. Eu quero que pare por aí. Vamos respirar um pouco. Porque sobre esse assunto de vontades acaba nos levando a pensar em algumas vontades que estão dentro de nós. Vamos dar uma respirada. Seguindo o versículo, diz assim: e lhe deu-lhe autoridade para exercer juízo. A Jesus foi dada a autoridade do Pai. E a autoridade que o Pai deu sobre Jesus, aqui o versículo diz que foi o juízo. Agora eu quero falar algo muito importante. Se você está andando com Cristo, Cristo está fazendo parte de você. Você faz parte de Cristo. Cristo faz parte do Pai. E assim estamos em uma só comunicação. Qual é a autoridade que Deus tem derramado sobre você? Nesse versículo, Deus deu a autoridade do juízo para Jesus. Uma coisa muito importante que nós temos que ver é que a autoridade do juízo foi sobre Jesus. E essa autoridade não é para nós. A autoridade de julgar alguém está sobre Cristo, não sobre nós. E eu quero que você pense: qual é a autoridade que está sobre mim? Lucas 6,37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aí Jesus diz em Tiago: há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem você é que você está julgando o próximo? Sendo que essa autoridade foi dada só a mim. E a você, qual autoridade foi dada? Nós aqui do Instituto Ide Prover, nós nos denominamos discípulos de Cristo. E nós queremos deixar isso claro para todos. Nós somos discípulos de Cristo. Mas sobre cada um há uma autoridade. E essa autoridade nos faz ser unidos em Cristo. Isso não quer dizer que um é maior que o outro, que uma autoridade é maior do que a outra, mas todas as autoridades estão trabalhando através do Espírito Santo. E isso faz a gente ser um. Isso faz ser uma unidade. Para uns, a autoridade de ensinar. Para outros, a autoridade de pastorear. Para outros, a autoridade financeira. Para outros, a autoridade de defesa. Para outros, a autoridade de cuidar das coisas de Deus, de ser mordomo de Deus. Eu não sei em você qual autoridade que Ele entregou, porque eu estou falando aqui com pessoas que estão em Cristo. Infelizmente,
Algumas religiões que não levam mais isso, não estão mais em Cristo, estão neles próprios, segundo a autoridade deles, segundo o que eles acham, segundo a hierarquia deles. Mas nós, como os discípulos de Cristo, estamos segundo a autoridade do Espírito Santo em nossa vida, que trabalha mutualmente. E o que você está fazendo com essa autoridade? Ao invés de usar a sua autoridade, você está julgando. Está usando algo que não é teu. Em vez de usar a autoridade que o Senhor te deu, você pega a autoridade que o Senhor deu para o irmão e quer usar ela debaixo dos braços. Porque é essa que você ama, é essa que você gosta. Olha, a autoridade que o Senhor me deu foi na música. É essa que eu amo, é essa que eu gosto. Será? Você chegou a perguntar, chegar assim bem de mansinho para Deus e falar: Senhor, o que queres que eu te faça? Nós prezamos muito pelo Espírito Santo falando na tua vida. Pelo Espírito Santo mostrando para você o que você tem que fazer. E cada um no seu tempo, no seu limite. Tem hora que o Espírito Santo vai puxar um pouco mais. Então ele vai falar assim, não, vamos acelerar o passo aí. Vamos marchar um pouquinho mais rápido. Tem hora que nesse marchar um pouco rápido, ele fala assim, você está marchando muito rápido. Diminui. Aí você diminui. Nossa, mas para o que o Senhor tem para a nossa vida, tem que ser urgente. Mas quem te falou que tem que ser urgente? Ele já terminou de tratar em você o que tinha que tratar? Ele já mexeu tudo o que tinha que mexer? Não, mas Deus usou um irmão que falou que é para mim fazer logo. Não. Aí eu meio que piso no freio. É para fazer logo? É. Tá. Que coisa. Mas você ainda está mentindo. Você ainda está adulterando. Então, que bênção maravilhosa do Senhor é essa, sendo que primeiro Ele não vai te corrigir, para depois você fazer as coisas conforme devem ser feitas. Não caiam em conversas que te levam para o poço. Antes analise. Que água que está saindo de mim? A água que está saindo de mim é pura? Tem sujeira? Tem algum tipo de química que está saindo de mim? Se ainda não é pura, eu preciso entrar em um estado de purificação. Porque aí sim eu consigo que de mim saia água pura e que essa água pura chegue até as outras pessoas. Que de mim transborde essa água pura e essa água pura faça na vida das pessoas. Em 1 João diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. E vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu quero aqui pegar uma fala do José, acho que foi, se eu não me engano, da última pregação, o estudo que ele trouxe aqui, que nós somos doutrinados na escola a sermos medianos. Eu, por muitos anos na escola, fui mediano.
Deixa eu contar um segredinho rapidinho para vocês, coisa rápida, testemunho. Quantos bimestres tem no ano na escola? 4. O primeiro e o segundo bimestre, eu fazia de tudo errado. Porque eu queria curtir. Eu queria zoar. Eu queria aprontar. Então, primeiro e segundo bimestre, eu tirava 0. Terceiro bimestre, eu tirava de 6 a 8. E o quarto bimestre, eu parava de bagunçar. Então eu falava assim, eu vou bagunçar o ano todo. E eu vou tirar 2 meses para recuperar tudo. E em 2 meses eu tirava 10 em tudo. Para recuperar. Sabe o que é isso? É viver o mediano. E eu estava sorrindo, alegre e contente. Porque aquilo ali era saudável para mim. Aquilo ali era bom. Viver o mediano. Aí nós vemos pessoas falando dentro de templos, mas nenhum templo é perfeito. Lógico, porque você está acostumado com o mediano. Você não está acostumado a fazer com perfeição. Você está acostumado a entregar algo para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, mediano. Não está acostumado a entregar algo perfeito. Hoje nós estamos em poucos aqui. Mas eu acredito que os que estão aqui estão entregando algo perfeito a Deus. Estão entregando uma verdadeira adoração. Um verdadeiro louvor. Vamos que a hora passa. Mas, olha uma advertência deixada para nós. Lá no versículo 28. Não vos maravilhes disto. Olha, é o seguinte, eu te dei autoridade. Entreguei a autoridade na sua mão. Você reconheceu ela. Você fez a autoridade da forma que você achava melhor fazer. Muitas das vezes não perguntou para mim como usar a autoridade da melhor forma. Porque você gosta de ser mediano. E não usou a autoridade de uma forma perfeita. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não se maravilhe com isso. A qualquer momento você pode perder a sua alma. No momento que eu chamar aquele que está usando a autoridade de uma forma perfeita, já vai vir comigo. Aquele que não está sendo perfeito, está sendo mediano, aproveite sua próxima estadia. Essa é uma observação muito importante para nós. Eu não posso ser alguém que vou pegar a autoridade de Deus e vou vomitar nos outros. Eu não posso ser alguém que eu vou pegar a autoridade de Deus e vou jogar na cara dos outros, que as pessoas precisam me respeitar porque eu sou a autoridade. Não. As pessoas precisam do meu respeito, porque eu sou a autoridade e eu preciso servi-las. A autoridade de Deus só vem em nós, porque pessoas precisam. Não porque nós precisamos ficar ricos em cima da autoridade de Deus. Em João 12 diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo. Calma aí, vamos lá. Mas para salvar o mundo.
E vamos aprofundar um pouco mais. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Mas quem vai julgar? Aqui, ó. Quem vai julgar vai ser a palavra que tenho pregado. Meu irmão, eu estou falando da palavra de Deus para você. Se você quer receber, você vai receber a autoridade de Deus na sua vida. Se você não quer receber, o julgamento já veio ali para você. Oi? João 12, 47 e 48. Aí ele fala assim: a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então não importa a autoridade que está sobre ti, se você não usar da forma correta, perfeitamente entregue a Cristo, essa autoridade não vai adiantar nada no seu julgamento. Se você ouve de Cristo hoje e fala: quem que é esse cara? Deixa para lá, o julgamento já veio sobre você. João 3 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí ele diz mais algo aqui no versículo 30, lá de João 5, versículo 30, ele diz assim: como ouço, assim julgo. Como ouço, assim julgo. Porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como está a sua vontade? Que tipo de vontade que está saindo de você? A vontade que você gerou ou a vontade que está sendo gerada por Ele? Além da vontade, que tipo de autoridade que você está exercendo sobre a sua vida? A autoridade que Ele te entregou ou a autoridade de outros? Mas Charles, por que você parou a vontade e começou a autoridade? Porque Ele te dá autoridade para você cessar a vontade. Você precisa entender isso. Que a partir do momento que você bater no seu peito e falar: essa vontade não vai mais fazer parte de mim. Em nome de Jesus Cristo, essa vontade não vai mais me tirar do caminho. Pela autoridade de Cristo, pela autoridade de Yahshua, essa vontade não vai mais me moer por dentro. O único que vai me moer por dentro com o teu fogo é o Espírito Santo de Deus. E eu nego essa vontade agora. O Senhor já deu autoridade para você tirar essas vontades. O Senhor já deixou liberado no mundo espiritual que essas vontades sejam repreendidas de ti. Só precisa você falar. Só precisa você bater o pé. Só precisa você estar em comunicação com o Espírito Santo. E falar: ei, essa vontade que não nasceu comigo, essa vontade que é da carne,
essa vontade que e muitas vezes eu não conseguia me segurar, agora eu entrego nas mãos de Cristo. Meu Pai, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não vou terminar essa palavra. Porque quem vai terminar é o Teu Espírito Santo. Agora nós vamos entrar em um ato de fé. Vou explicar aqui rapidinho. Esse ato de fé, nós chamamos de ato de fé, mas para muitos é a ceia. E nesse ato de fé, nós reafirmamos a aliança que nós temos em Cristo. E quem sou eu para falar que você não tem aliança com Cristo? Quem sou eu para falar assim, olha, você é um pecador e não pode agora reafirmar a sua aliança com Cristo? Eu não sou ninguém. O que eu posso falar é que os seus pecados já ficou na cruz. E agora, o que vai começar na sua vida é uma nova aliança, onde a graça superabundou o pecado. E a luz do Senhor vem e tira esse pecado de dentro de você. Então, nós separamos aqui o pão e o suco para cada um, para que todos participem desta aliança. Pois nós também falamos com o suco e o pão, nós falamos que lá, quando Moisés foi fazer a primeira ceia com o povo em união pediram uma coisa só: apressa-te, Senhor, em me resgatar. Apressa-te, Senhor, pois esse mundo quer me aprisionar. Apressa-te, Senhor, em me resgatar. Aleluia.